Olá, galera! Paz seja convosco! Tudo bem com vocês? Tudo certinho aí? Vamos para mais uma história bíblica? Vocês estão notando alguma coisa interessante? Vocês estão vendo alguma coisa diferente? Tá frio? Não, tá um calor, gente! Tá um calor! Mas eu trouxe um negócio para mostrar para vocês. Para falar de uma capa. De uma capa muito importante. Por isso eu trouxe isso aqui para mostrar para vocês. Só para exemplificar a nossa história de hoje. Eu vou falar sobre o chamado de Eliseu. Mas tem uma capa nessa história. Vamos lá. E hoje, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ler a história para vocês. Prestem atenção nessa história que é muito interessante. Olha lá. Vocês lembram que Elias um dia ficou meio tristão e que Deus falou para ele, ei, levanta daí, que você tem um caminho muito longo pela frente. Ânimo, que ainda você tem que ungir 2 reis e um profeta? Muito bem. Esse tempo passou e ele ungiu realmente 2 reis. E aí um dia ele estava caminhando, viajando, e ele encontrou no campo um homem chamado Eliseu, que estava arando a terra. Ele estava lá com os seus apetrechos, o seu arado e os bois, uma junta de bois, 2 bois, arando a terra. E tinham outros rapazes, eles estavam em 12, e ele era um dos 12. Muito bem. E ele estava ali arando. E o Elias chegou perto do Eliseu e sabe o que ele fez? Pôs a capa sobre o Eliseu. Pôs a capa sobre o Eliseu. Assim, do nada. Chegou perto dele e ajeitou a capa em cima dele. O que será que o Eliseu fez? Ficou assustado, saiu correndo, falou, o que é isso? Eliseu certamente sabia que aquele era o profeta, o grande profeta Elias. Quando o Elias fez isso, sabe o que aconteceu? Ele sentiu algo muito especial. Ele sentiu algo muito diferente. Olha só, veja bem. Elias encontrou no campo Eliseu que estava arando a terra com 2 bois. Eram 12 juntas de bois e Eliseu arava com uma delas. Então Elias aproximou-se e pôs a sua capa sobre Eliseu. Eliseu abandonou os bois e saiu caminhando com Elias. Mas a uma certa altura ele parou e disse assim, meu senhor, por favor, permita-me que eu me despeça do meu pai e da minha mãe. Depois eu vou com você. Elias respondeu, vá, não se esqueça do que acabei de fazer. O que ele tinha acabado de fazer? Tinha colocado a capa que simbolizava todo o poder de Deus, tinha colocado em cima do Eliseu. Elias respondeu que ele poderia ir. Muito bem. Eliseu foi, se despediu do pai e da mãe e voltou. Matou os 2 bois, pegou o arado que era de madeira, fez uma fogueira e transformou em lenha e fez um churrasco. Fez um churras e chamou os amigos que estavam ali, a família, e se despediu, deu uma festa e se despediu de todo mundo. E aí partiu com o Elias numa missão para acompanhar o grande profeta Elias no seu trabalho. Eliseu acompanhou e testemunhou os últimos anos de vida de Elias aqui na terra. Gente, o Eliseu viu tanta coisa acontecer, Ele ia para onde o Elias ia.
Onde o Elias ia, lá ia o Eliseu. E deixa eu falar uma coisa. O Eliseu, tinha uma característica que todo mundo conhecia ele. Naquele lugar lá era muito difícil ter uma pessoa careca. E ele era careca. Ó, tá vendo aqui? Carequinha? Ele era carequinha. Era uma característica dele. Os outros tinham bastante cabelo, era um povo, né, assim. E ele era diferente, meio diferentão, porque ele tinha menos cabelo e ele era careca. Muito bem. Preste atenção dessa história de ser careca aqui, que depois eu vou contar uma outra coisa da vida do Eliseu, que você vai falar assim, mas o que tem a ver ele ser careca? Presta atenção, que depois eu vou contar outro dia uma outra coisa que vocês vão ver só o que vai acontecer com isso. Muito bem, e ele passou a seguir o Elias. Onde o Elias ia, lá ia o Eliseu atrás, sempre ajudando, sempre cooperando, fazendo tudo. E ele cuidava do Elias, ele se preocupava. Uma coisa que chama a atenção é que o Elias ele era líder de uma escola de profetas. Ele ensinava os profetas a se tornarem profetas. Tinha uma escola. E ele tinha muitos alunos. Mas você sabe o que aconteceu? Deus falou com o Elias e fez o Elias escolher um que não era da escola. O Eliseu. O Eliseu não era da escola. Só que tem uma coisa, olha. Porém, o Senhor o direciona a ungir Eliseu ao invés de um de seus alunos. Eliseu era uma pessoa diferente. Era uma pessoa de fé. Pois quando Elias o chama, ele não questiona. Ao receber a capa de Elias, ele não fica perguntando, o que é isso? Por quê? Por quê? Onde vai? Por que tem isso? Quem que fez isso? Não, ele simplesmente aceita e passa a acompanhar o Elias, obediente. Então ele era um homem de fé e ele já reconheceu a autoridade do próprio Deus ali sobre o Elias. Eliseu estava trabalhando, ele não estava à toa no momento quando Deus mandou Elias escolher o Eliseu. Ele não estava lá de braço cruzado, de papo pro ar, sem fazer nada. Não, ele estava trabalhando. Ele era um homem trabalhador, esforçado. Então veja só, Deus gosta de pessoas com fé e de pessoas que trabalham. Deus não gosta de vagabundo. Sabia disso? É verdade. Então trata de estudar, viu, criançada? Trata de ajudar o papai e a mamãe, viu, criançada? Larga a mão de fazer corpo mole. Vamos lá. Após se despedir dos seus pais, Eliseu mata os animais e, como eu falei, faz uma fogueira e faz um churrasco para se despedir dos amigos e vai embora. E ele vai, e aí ele mostra que também ele é desprendido, ele não era apegado às coisas materiais. Quando ele teve o chamado de Deus para ir para o ministério, ele não pensou nas coisas materiais. Outra coisa, que Elias passou a ser cuidado por Eliseu. Eliseu passou a cuidar de Elias muito mais que os outros que eram alunos faziam. Ele passou a se preocupar. Não só o chamado de Eliseu nos dá grandes lições, mas toda a sua vida ministerial. Durante todo o seu ministério, ele foi um homem muito ativo na obra de Deus. Ele trabalhou muito na obra de Deus e por mais de 50 anos falou com autoridade, era respeitado e realizou muitos milagres. Aliás, ele realizou o dobro de milagres que Elias fez. O dobro. E olha que Elias fez um monte de coisa em nome de Deus. E o Eliseu fez o dobro de tanta coisa. Imagina só como ele passou a ser usado. Mas o dobro, por que será o dobro? Que dobro? Por que justamente o dobro? Ficou curioso? Eu vou contar para você também em outra história. Tem duas coisas aqui nessa história, né? A história do careca e a história do dobro. Eu vou contar para você. Você ficou curioso? Eu te conto na
próxima semana e nas próximas histórias. Não vai perder, hein? E olha, nós vemos hoje que Deus gosta de quem tem fé. Eliseu mostrou que tinha fé. Eliseu mostrou que era obediente aos pais. Ele foi lá se despedir, dar satisfação para os pais. Ele pediu autorização para o Elias para ir falar com os pais. Ele mostrou que ele era grato com os amigos, pois ele festejou com os amigos. Ele foi amoroso com os amigos. Ele foi respeitoso. Ele passou a cuidar do Elias como um mestre. E é assim que nós temos que ser nas nossas vidas. Termos fé, sermos respeitosos, obedientes, tementes a Deus, amando e respeitando os pais, fazendo as coisas certas. E é isso Deus gosta e Deus abençoa, sabia? Deus abençoa os filhos que são obedientes. Por isso, na semana que vem, eu continuo e decifro os mistérios do careca e do dobro. Será que semana que vem? Não sei. Te espero aqui e eu respondo essas perguntas. Beijo! Até lá!